Amém. Primeiro eu quero relembrar o texto que nós iniciamos aqui, né? 1 Pedro, capítulo 2. Vou dar trabalho hoje para a projeção. E abra sua Bíblia e não deixa fechada, porque a gente tem muito o que falar. Mais uma vez, estamos a uma semana de um passo muito importante para o nosso país, a decisão de um presidente. Porém, nessas últimas 2 semanas, eu confesso que fiquei muito agitado, assim, vendo tanta coisa, e muito triste com várias posturas e várias formas das pessoas tratarem esse momento. E não estamos aqui, não é meu intuito aqui falar sobre a política atual, porque há 2 princípios muito importantes para os batistas. O princípio da separação entre igreja e Estado. Então, nunca iremos fazer esse púlpito de comício para político, nem incentivar qualquer outra coisa que seja ligada à política, conforme nós vemos e temos acompanhado aqui. E também o segundo princípio, que todos têm liberdade de pensamento. Então, para nós batistas, você pode pensar aquilo que você quiser. Você não é limitado por uma denominação. Você tem total liberdade para ter as suas convicções, ter as suas certezas e direcionar, principalmente no momento político, mas não só político, em qualquer situação, direcionar aquilo que você pensa, aquilo que você acha e aquilo que você apoia. Porém, mesmo dentro desses 2 princípios, a função de um pastor na sua igreja é direcionar a igreja de acordo com a palavra de Deus. Então, não quero nem criar nenhum vínculo aqui e tal, por mais que hoje nós estamos vivendo uma polaridade tão grande e uma demonização tão grande de certos aspectos, estamos demonizando a cor. Você não pode usar cor tal nem cor tal, porque isso se torna já... Então, pode ser que algumas palavras podem soar, como uma preferência ou como um direcionamento, mas lembre que você tem total liberdade para pensar e, principalmente no próximo dia 30, votar. O que eu lhe peço não deixe de exercer a sua cidadania. Isso, em qualquer esfera, em qualquer momento da nossa história, é uma conquista que nós temos como cidadãos, de poder, pelo menos dizer, eu contribuí no crescimento do meu país, para que aqueles que estão lá, de fato, nos representem. Então, você tem essa liberdade, exerça esse direito e essa liberdade. E o tema dessa mensagem, se você for ver lá depois, aqueles que estão vendo a gente pelo YouTube, mas se você for ver depois, eu achei bem interessante focar isso. Deus não será o Deus do Brasil. E aí você pode dizer, mas, pastor, como assim? Não é possível isso. Mas entenda uma coisa, Deus não será o Deus do Brasil. Deus, ele não é o Deus territorialista. Ele não é um Deus de uma nação territorialista. E esse texto, volta lá no Pedro, eu ia comentar sobre ele, eu falei demais, foi mal. E esse texto de 1 Pedro, porque você pode me argumentar, mas o Salmo não diz, o Salmo 32, lá o verso 12 dele vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então como é que o senhor fala que Deus não pode mais ser o Deus do Brasil? E entenda esse versículo, porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nação de Deus hoje está
vista nesse versículo, 1 Pedro 2:9. Porque você é a nação de Deus hoje. Deus não se limita mais a uma nação territorialista, que nós levantamos uma bandeira, porque não tem como, né? Se a gente for olhar a história de Israel, a história do povo hebreu, desde o começo, nós vemos essa paridade na vida deles. Existia uma nação representante do Senhor, e mesmo essa nação sendo representante do Senhor, começou a andar por caminhos tortos. Caminhos aquele qual o Senhor não tinha aprovado para a vida deles. Então, a gente chega e vai vendo as nações sendo construídas. E não tem como. Hoje nós temos uma nação pluri, com vários pensamentos, com várias religiões. Se eu disser que Deus será o Deus do Brasil, o nosso Deus será o Deus do Brasil, eu estou simplesmente limitando Deus a uma região, a um território. Mas Deus vai muito além daquilo que é territorialista, daquilo que é limitado por linhas imaginárias. Porque hoje a nação dele é você. A nação dele é aqueles que clamam pelo seu nome, lá no Japão, na China, na Rússia, na Ucrânia. Ali é povo do Senhor, nação santa do Senhor. Então entendam isso. Nós às vezes clamamos dizendo, porque Deus tem que ser o Senhor do Brasil. Mas calma, Deus nunca será esse Senhor, mas será o nosso Senhor. E de todos aqueles que se colocarem diante do Senhor, esses serão nação santa do Senhor. Então vamos desmistificar isso, né? Em achar que Deus vai assumir o controle da nação e todos vão ser obrigados a seguir aquilo que Ele quer. E assim a gente vai caminhar um determinado caminho. Não. Ele não vai fazer isso, porque Ele tem cada um de nós como a sua nação. E essa nação está espalhada por toda a terra. Amém? Voltemos à história de Israel. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 8. Eu não sei se você vai conseguir entender ou conseguir comparar o que está acontecendo aqui com o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu tenho ficado muito triste ao ver as redes sociais e ver muitas igrejas com posicionamentos totalmente arbitrários em relação à palavra de Deus. E criando dentro das igrejas uma grande idolatria por causa de partidarismo político. Nós não somos partidários políticos quando nós falamos de cristianismo e de Deus. Qual é o nosso partido político hoje? Chamado Espírito Santo. É Ele que nos guia. E por mais que nós tenhamos ideais e foco em algumas coisas, é Ele que deve nos guiar em todo o momento, em toda a consciência. É Ele que deve nos direcionar aquilo que nós devemos ou não fazer. Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 8. Diz assim, a partir do versículo 1. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o dinheiro. Então os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá.
Eles disseram: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra. Quando disseram: dai-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi você que me rejeitaram, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Pois deixaram-me e serviram a outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus cargos de guerra, e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, outros por capitães de 50, outros para lavar os campos dele e fazer as suas colheitas, outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colhem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e servas de vocês, e os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará para o seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. E aí a gente vai ver, conhece a sequência dos reis de Israel. É interessante olhar para esse capítulo e dar uma olhada um pouquinho antes, nos primeiros capítulos de Samuel, e ver o quão Deus era poderoso, quão Deus é poderoso e agia em prol do povo. É interessante que antes desse momento aqui, né, com certeza passados muitos anos atrás, porque aqui ele já relata que Samuel já era velho, né, nós vemos Deus agir em prol do povo contra os filisteus. Vamos entender um pouco da história do povo de Israel, né? Deus cria o homem, né? Cria Adão. A gente sabe que Adão peca e Adão sai da terra, do jardim do Éden. E dali começam nações, né? Depois de um tempo, todas as nações são aniquiladas e aí se levanta um homem chamado Noé, que é instruído por Deus a salvar os animais, né? E aí sua família começa um novo povo, né? Seguindo os princípios do Senhor. Porém, né, a gente vê que nessa espalhada, né, sobre a terra, muitos se convertem, vão para distante, né, e só uma linha é encontrada ali, que Deus encontra para poder ser povo de Deus. E aí ele encontra um homem chamado
Abrão. E nesse homem ele fala, olha, de ti sairá a minha nação. Então, há uma promessa sobre Abrão, né, que depois se torna Abraão, e dali começa um povo chamado povo de Deus. Um povo reconhecido. Porém, era um povo ainda sem território. Era um povo nômade. Por isso ele é chamado de povo hebreu, porque ele não tinha lugar. E aí ele começa a história do povo hebreu. Então ele sai, vai para uma terra, e ali eles vão ter que conquistar aquela terra. Eles começam e a população começa a crescer. Até a gente chegar na história de Jacó. E aí a gente vê a história de Jacó, que é transformado, né, devido a toda a sua história ali, de usurpação e tudo. E aí ele, né, se encontra com Deus e ele é transformado. E aí ele começa a ser chamado Israel. Então, do povo hebreu, a gente tem um povo agora que começa a surgir de Jacó, Israel. Porque até então o outro povo também já se corrompeu. E Jacó, né, Israel agora tem 12 filhos. E cada filho simboliza uma parte do povo de Deus. Beleza? Então, nós temos aí a origem das 12 tribos. E aí, para organizar e né, fazer toda a distribuição necessária entre o povo, Deus levanta profetas. E esses profetas, além de trazer a voz de Deus para o povo, ele é responsável por tentar, né, direcionar o povo a um caminho. Então ele vira um juiz. Ele vira uma pessoa responsável a receber a fala do povo e de Deus dar uma resposta ao povo. E julgar e também direcionar, e também coordenar, e também fazer um trabalho de, vamos botar assim entre aspas, presidente em todas as tribos. E o último deles é Samuel. Se levanta, a gente sabe a história de Samuel, desde o começo da sua mãe, que era uma mulher estéril, e que clama ao Senhor, e Deus concede a ela um filho. E ela dedica esse filho ao serviço do Senhor. Então, desde muito cedo, Samuel, vivendo como profeta, né, desde muito cedo ele ouve a voz do Senhor, e Deus começa a usá-lo nessa caminhada. Então, antes disso, né, a gente vai ver vários juízes sendo instituídos, e por último, Samuel. E aí Samuel, ele conduz bem o povo, né? A gente vai ver batalhas e lutas em que o próprio Senhor interviu, porque até então a gente não vê um grande poderio militar no povo de Israel. Porém, eles confiavam e dependiam totalmente do Senhor. Eles dependiam totalmente de Deus. Eles não tinham uma defesa maior que eles pudessem confiar a não ser o próprio Deus. Era Deus que os conduzia, era Deus que falava diretamente com o povo. Porém, eles começam a olhar para as outras nações. E Samuel, por sua vez, vai ficando velho. Seus dias vão se passando e a sua capacidade de organizar já não está mais tão... de governar, de dar direcionamento, já não está mais em plenas capacidades. Natural, normal. E aí nós vemos o povo olhando agora para as outras nações e ansiando um poderio militar. E é interessante que o que mais a gente vê na diferença de um condutor como um juiz e um condutor como um rei é o poder militar. É o poder de conduzir o povo a uma guerra, né, que era muito comum nessa época. Havia sempre uma guerra territorial. E a gente vai ver, né, depois, até com os reis que sucederam, principalmente contra os filisteus, né, que houve grandes embates. Então, visto isso, o povo, já não mais confiando no Senhor para batalhar suas guerras, pede a Samuel, olha, você conduziu bem,
Você colocou seus filhos para conduzirem. Eles foram muito maus no que estavam fazendo. Não queremos mais juízes nos governando. Queremos um rei. Queremos uma pessoa que represente isso de forma mais bem visível para as outras nações. Porque eu até fico imaginando as outras nações com o seu rei, com a sua autoridade máxima, até mesmo comparando-se esse rei com deuses encarnados. E aí você vê o povo admirado com aquilo. E falando, não, nós precisamos também de um rei. Um representante máximo e supremo aqui na terra. Só que isso demonstra que eles acabam esquecendo a confiança que eles tinham naquele que estava acima de todas as coisas. Então, nesse momento, o povo pede um rei. Um povo clama o rei. E é interessante que Deus fala com Samuel e fala, olha, eu vou permitir um rei. Mas sabe por quê? Porque desde o Egito, eles já me rejeitaram. Desde a libertação, eles praticam atitudes me rejeitando, dizendo não para mim e querendo algo maior. Fiz grandes coisas, fiz maravilhas, fiz coisas impensáveis e impossíveis. Derrotei vários exércitos, mas desde lá eles rejeitam os meus atos. Então, por causa da rejeição do povo a Deus, por causa da falta de desejo de colocar nele a sua confiança, Deus cede ao povo e diz, sim, eles vão ter um rei. Porém, fala para eles todas as condições que um rei vai ter que ter. Então, Deus coloca diante deles, olha, eles vão passar por situações difíceis. Sabe, seus filhos, eles vão ser recrutados para servir ao exército, possivelmente a maioria deles irá morrer. Sabe aquilo que você está produzindo, você vai ter que dar uma parte para o governo, para que ele possa manter. E muito interessante que ele fala assim, e essa parte será para manter os serviços do rei. Não é para reverter ao povo, mas para manter os serviços do rei. Então, Deus começa a mostrar todo o peso que seria o reinado na vida do povo de Israel. Porém, mesmo iludido, e com muita ilusão, eles reconhecem e querem um rei. Eles batem um pé, dizendo, nós queremos um rei. E a gente sabe da história contada daqui em diante. Só continuar aí capítulo 9, 10, em que Samuel encontra um homem, e Deus levanta um homem chamado Saul, que a princípio foi um excelente rei, mas na sua caminhada começa a decair, porque o rei ele começa a se sentir mais que todos os outros. Então ele começa a decair, começa a enlouquecer, começa a ter atitudes totalmente abomináveis ao próprio Senhor. Ele começa a virar as costas para as ordens de Deus. E começa a trilhar um caminho distante do Senhor. E aí Deus destitui e levanta um novo rei. Agora sim, um rei padrão, um rei cujo coração estava em Deus, chamado Davi. Então Deus destitui Davi, e ele começa a fazer tudo aquilo que é do agrado do Senhor. Mas é interessante que depois de Davi, as coisas começam a ter vários altos e baixos. E se a gente seguir aqui o livro de Reis, né, o livro que segue, né, o livro de Samuel, a gente vai ver que há um rei que assume e faz tudo conforme a vontade de Deus, e o povo prospera. Aí depois entra um rei que faz tudo contrário à vontade de Deus, e o povo começa a cair na miséria. E aí fica nessa oscilação,
e começa a ter várias guerras. E qual é o resultado disso? Quando a gente vai para o Novo Testamento e encontra o povo como escravo. Todo o reinado que o povo pediu não valeu de nada, porque no final das contas o povo estava escravo. Toda a luta, todo o aceite do povo, das condições que foram impostas, no final das contas o povo estava escravo. Então, e não só escravo, 10 das 12 tribos já tinham se dizimado, não existiam mais. Então o povo estava totalmente desconfigurado como povo de Israel. Até o ponto que eles assumem uma outra vertente. Levantam a religião judaica, que veio da tribo de Judá. E aí a gente vai ver o povo de Israel, antes hebreu, depois povo de Israel e agora povo judeu. Mas, quando chegaram ao povo judeu, eles estão escravos, escravizados, sem um rei, sem um juiz, sendo governado por sacerdotes. Então, totalmente contrário àquilo que Deus já tinha planejado, tinha colocado a eles no início, com o juízo. Então, vemos a disparidade, E não é tão diferente do que nós estamos vivendo hoje. Vocês são povo de Deus. Vocês são nação santa, escolhidos do Senhor. Através da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos escolheu e nos trouxe para perto dEle. E além de uma nação, nós somos considerados filhos do Senhor, através de Cristo Jesus. E me surpreende, me assusta muitos levantarem hoje a voz, ignorando o Senhor e pedindo um rei. Muito me assusta as pessoas levantarem nos altares do Senhor, entre aspas, mas falando para as pessoas que têm influência, dizendo, não, vamos deixar o Senhor de lado, hoje nós precisamos de um rei. Vamos deixar Deus de lado, hoje nosso foco é levantar um rei. Vamos dizer para Deus, não, Senhor, espera um pouquinho, hoje a gente precisa de um rei. E é isso que a situação tem se configurado, que eu tenho visto acontecer. Infelizmente, muitos irmãos, e vou dizer isso com pesar, de linhas mais pentecostais e neopentecostais, se vendendo à busca de um rei. Deixando a palavra do Senhor de lado para buscar um rei. Deixando de olhar para tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez, botando a sua confiança num rei. Isso tem sido muito duro e muito difícil. Porque se olharmos para a palavra do Senhor, nossa dependência será dela. Não tem como olhar para a palavra, ler a sua palavra e não vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Que negócio, A gente estava conversando sobre conversão. E de fato, a maior conversão que nós temos não é pelo meio, não é pelo aquilo que nós estamos vivenciando, mas aquilo que a palavra nos diz. Porque a palavra não vai nos agradar. Por mais que muita gente pense que sim. A palavra não vai dizer o quanto eu sou bonzinho, o quanto eu sou legal. Ela vai dizer o quanto eu sou amado. Mas eu sou muito amado porque eu estava no lamaçal do pecado. Porque eu sou ruim. Porque eu sou fétido das minhas ações. Eu não sou nada. Nada. E a palavra me mostra isso. E a palavra me constrange nisso. Nós não somos nada diante do Senhor. Porém, ela nos traz a visão de um Deus que é misericordioso, que é glorioso, que age em nosso meio. E através da sua misericórdia, nós temos a oportunidade de estar aqui louvando e engrandecendo o nome dele. E por que nós, muitas vezes,
jogamos isso de lado. E principalmente num período como nós estamos, apontando para um Salvador, para um Rei, para alguém que vai nos livrar de todos os males. Temos que confiar no Senhor. É Ele que vai ser o nosso Senhor. Nós somos a nação de Deus. Você faz parte da nação do Senhor. Porém, olhando assim de forma um pouco mais curiosa, a gente tem visto tantas pessoas caminharem num sentido totalmente contrário. E fazendo ídolos dentro da própria igreja. E indo contra a palavra de Deus para defender seus próprios ideais. Quantas vezes eu ouvi nas redes sociais um apontamento dizendo que os cristãos não estão amando as pessoas. Os cristãos agora são os grandes odiadores das pessoas. Amém, meu amado. Obrigado. Porque nós estamos fazendo isso através dos nossos ideais. Nós estamos deixando de lado a palavra do Senhor. E muita coisa tem acontecido, meus amados. Eu não sei se você tem percebido isso. Mas estamos vivendo momentos muito difíceis, principalmente para nós, que estamos aqui à frente, direcionando alguém, influenciando alguém. Porque querendo ou não, um pastor também é um influenciador. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. E muita coisa tem acontecido na sociedade que nós precisamos entender. Primeiro, entender que Deus está acima de todas as coisas. Independente do resultado do dia 30, Ele é soberano. Se for necessário, é engraçado daí, porque tem vários extremismos acontecendo. Então, vamos viver um momento de perseguição. Quem quer viver um momento de perseguição aqui? Se a gente puder... Pode ser que isso aconteça. Mas se eu puder deixar isso mais para frente possível. Porém, essa realidade que nós vivemos é muito mais complicada. Tanto que essa semana foi uma semana muito assustadora para aqueles que pegam no microfone e estão em destaque. Hoje nós pregamos e nosso vídeo está sendo direcionado pelo YouTube. Muitas pessoas podem assistir. Saiba que hoje nós estamos caminhando num momento de censura. Não podemos falar muitas coisas. Claro que hoje está voltado para a política, mas isso abre um precedente, uma jurisprudência grandiosa. E temos que ter muito cuidado com essas coisas. E se nós pudermos lutar contra isso, nós temos que lutar contra isso. Porque senão, daqui a pouco eu não posso mais falar de Romanos capítulo 1, que diz que o Senhor não aceita, ou algumas traduções, até uma palavra um pouco mais forte, abomina a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. É palavra de Deus. Por mais que tentem mudar ali textos e tal, mas é a palavra de Deus. E se eu falar isso um dia, eu quero saber se a igreja vai poder cuidar do meu filho quando eu for preso. Porque eu vou, minha esposa vai junto também, porque ela mantém a mesma linha. A igreja pode cuidar do meu filho? Porque estamos caminhando para essa direção. Tudo que está sendo levantado hoje está caminhando para essa direção. Estamos cada vez mais concisos. Hoje ainda não é uma grande realidade, mas pode acontecer, desde que se levante alguma coisa em favor a isso, que se eu negar a um casal de mesmo sexo, se eu negar a eles um casamento aqui no religioso, eu serei preso. Isso é realidade, isso é lei. Tá? Isso não está distante, não é algo que está tramitando, não, isso já é lei. Eu posso ser enquadrado como homofobia. E aí? E a palavra de Deus? Vou deixar de servir ao Senhor para botar a confiança no Estado?
para botar a confiança num rei? Jamais. Vou negociar valores que são, fundamentais para todo cristão. São fundamentais. Como eu falei, hoje, na nossa denominação, nós temos o direito de livre pensamento. Daqui a pouco, o próprio Estado vai dizer que nós não podemos pensar livremente. Vamos negociar isso? Ou vamos lutar até o fim? É interessante olhar para a nossa história cristã. E por mais que nós tivemos um período bem obscuro na história, nós também tivemos grandes mártires que morreram, mas não se curvaram, apontando para o Evangelho do Senhor. Se olhar Império Romano, a história dos Coliseus, do grande Coliseu e de todos os outros menores que existiam, que pegavam cristãos e chegavam e falavam: e aí, você é um cristão de verdade? Sou. Então vai ser jogado aos leões. Quem assistiu aquele filme sobre Paulo, tem uma cena que é muito impactante e que foi realidade, gente. Não foi ficção criada para o filme, não. Você vê mulheres com crianças de colo sendo jogado aos leões porque não negaram a Deus. Não trocaram Deus por um rei. Não trocaram Deus por uma ideologia. Não trocaram Deus por uma filosofia de vida, mas permaneceram até o fim. Estamos dispostos a viver isso? Eu estou disposto a lutar para que a minha fé continue sendo uma fé livre. No dia que não puder lutar para isso, beleza, confiaremos em Deus. Se eu precisar morrer para que isso aconteça, Deus vai continuar sendo honrado e glorificado. Porque muito maior é aquilo que Ele fez por nós. Que nos tirou da lama e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E que no qual nos colocou na posição de nação santa a proclamar o Evangelho do Senhor. Então não deixem Deus de lado. Não deixem um Senhor para se vender a um rei. Mas lutem pelas suas convicções, as suas bases da palavra do Senhor. Hoje, toda essa briga política, a gente saiu da esfera de simplesmente ver qual é o melhor candidato. Se você não percebeu, hoje não estamos mais procurando saber quem é o candidato mais qualificado para estar na frente do Brasil. Hoje a esfera da luta está num nível maior. Hoje nós estamos lutando contra ideais, contra bases, contra cláusulas pétreas de nossa fé. No qual, se a gente permitir e simplesmente cruzar os braços, absurdos vão acontecer na nossa sociedade. No momento de eu não conseguir falar mais, no momento que eu ver crianças sendo mortas, pessoas sendo mortas, porque alguém achou que deveria ser assim. Uma questão que a gente levanta que é muito séria e que é uma realidade, gente. Hoje o aborto não é algo vindo de Deus. Não tem como defender a morte de uma criança. Quem é pai aqui vai entender. Quem é mãe, imagina a sua criança no 7º mês de gravidez. Lembra da sua ultrassom com 7 meses? Aquele bebê já formadinho, bonitinho, mexendo. Você comendo chocolate para ele poder mexer mais. Eu passei por isso, eu fiz todas as ultrassons da minha esposa. E simplesmente uma lei determinar, não, pode tirar. Pode tirar. Ah, mas
é uma vida. Temos que lutar a favor da vida. Não tem como um cristão entrar numa ideia de que, não, de fato isso tem que ser, não, tem que ser relativo, depende de cada pessoa. Não. Essa questão de que, meu corpo, minhas regras. Gente, não. Porque ali não é mais seu corpo. Tem outro corpo, outra pessoa dentro de você. Então, para com isso. Não é mais seu corpo. É o corpo de outra pessoa que está dentro de você. Por mais que seja só uma sementinha, já é o corpo de outra pessoa. Então, não adianta. Tem coisa que a gente está tentando negociar. Nós não podemos negociar a palavra do Senhor. Nós não podemos negociar a liberdade que Cristo nos traz, nos prendendo a olhar posicionamentos e situações, dizer, não, isso é legal. Não, mas espera aí. A palavra diz errado. Não, mas a gente adapta aqui. Não, é questão de vista, é questão de interpretação. Não é bem assim que a palavra diz. A gente precisa olhar para a palavra e adaptar a situação, a realidade que nós vivemos hoje. Gente, isso é absurdo. Olhar para a palavra de Deus é o nosso norte. É através dela que nós vamos olhar para a sociedade. E não olhar para a sociedade e depois olhar para a palavra de Deus. A gente não pode usar um óculos, um filtro social para olhar para a palavra de Deus. É o contrário. Nós temos que olhar a sociedade com o filtro da palavra. É ela que nos direciona, é ela que nos dá o caminho correto a seguir. Então não adianta negociar com ideologias, com pensamentos. Se não estiver na palavra de Deus, isso não pode nos nortear. Não podemos aceitar isso. Mas por que fulano? Não, mas porque esse... Não. A palavra de Deus está dizendo que tem que ser dito para os nossos dias. Há vários assuntos, que a gente pode abordar de acordo com a palavra. Mas entendam, não negociamos Deus. Não negociamos Deus. Não trocamos Deus por um rei. Não devemos trocar Deus por um rei, assim como fez o povo de Israel. Porque a consequência disso é que um dia nos tornaremos escravos. E nunca seremos verdadeiramente livres. Nunca conseguiremos ganhar nossa verdadeira liberdade quando negociamos aquilo que Deus tem nos dado. Gente, foi Deus que deu. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, Ele se manifesta em nós e nos direciona. Por quê? Por que queremos trocar isso por qualquer outra coisa que vai de encontro à palavra do Senhor? Vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar. Porém, vamos estar lutando para que tudo isso permaneça. Até o último momento, como os cristãos, temos que lutar. Quando não der mais, claro que nossa luta é baseada naquilo que Deus nos direciona, nos fala. Também, vamos lutar. Então todo mundo pega seu fuzil, vamos sair aí fuzilando todo mundo. Não, não, não. Nossa luta é através da palavra de Deus. Estava conversando com os irmãos, Efésios capítulo 5, que fala que nossa luta ela não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Eu espero muito, sonho muito e oro muito para ver nossos governantes de todas as esferas, inclusive da esfera máxima, declarando Jesus como verdadeiramente Senhor e Salvador de sua vida. E oro por isso, porque a minha luta não é contra aquela personalidade ou aquela pessoa específica, mas contra todo esse sistema que tenta ir de encontro à palavra de Deus. E querendo ou não, meus amados, se a gente abrir mão de pequenos detalhes hoje, vamos colher esses frutos mais à frente. Eu já tive essa experiência de observar isso num outro contexto, que eu não quero abrir aqui para não direcionar ninguém, mas
detalhes que nós abrimos mão hoje, dizer, não, tá, por causa disso aqui, eu vou abrir mão disso aqui. Isso aqui vai influenciar daqui 10, 20, 30 anos. E aí você pode dizer, mas eu já estou tranquilo nisso. Mas será que o meu filho, será que eu estou contribuindo para o meu filho viver isso? Será que eu estou contribuindo para que meu sobrinho viva isso, para que meu irmão viva isso, para que meu primo viva isso? Então, vamos ter cuidado. Semana que vem, próximo domingo, seja consciente. Ele peça isso, seja consciente. Não negocie valores com base na palavra do Senhor. A palavra está aí. Então, não negocie seus valores. Seja consciente naquilo que você fizer nas urnas. E saiba que, dependendo daquilo que você escolher, a gente vai colher frutos disso para frente. Que frutos nós queremos colher? Amém? Os irmãos devem estar mais tristes comigo, porque é a segunda vez que eu prego e é sempre uma palavra mais dura. Né? Mas, amém, meus amados, vamos ficar de pé. Mas é palavra de Deus, não tem como negar. E não tem como nós nos esquivarmos disso. Eu aprendi que, como pastor, no momento em que vocês me concederam esse prazer de servir a Deus como pastor, também me concedeu a responsabilidade de falar da palavra de Deus, independente de qualquer circunstância. Devido aos nossos princípios, pouco a gente falou nesse período em relação a, primeiramente, parte política, exatamente para não influenciar de forma errada aos irmãos e que todos tenham a sua liberdade de consciência. Mas confesso, chegamos num momento em que não dá para simplesmente não falar de algumas coisas. Mais uma vez, não estamos aqui levantando partido político nenhum. Eu, pessoalmente, visão pessoal, não concordo com nenhum dos dois, em forma de caráter, em forma de como age, como se forma. Como presidente do Brasil, não vejo qualificação em nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Pelas experiências passadas, pelas experiências presentes. Porém, nossa luta hoje está acima da personalidade de cada um, infelizmente. E se a gente não votar consciente no próximo domingo, nós podemos colher frutos bem piores. Eu deixo essa reflexão para os irmãos. Vocês vão cuidar do meu filho? Por favor.